bem, vamos estudar a lição? Chegou a quarta-feira, momento do hipertexto, a gente vai começar respondendo isso daqui, ó. O que tornou o pecado do bezerro de ouro tão terrível ao ponto de Deus estar disposto a destruir toda a nação, poupando apenas Moisés? O que estava acontecendo ali para que Deus ficasse tão irado ao ponto de querer destruir a todos? Se você observar, o relacionamento de Deus para com o seu povo é tal qual um casamento. A história do profeta Oséias muito bem ilustra isso. O que você está percebendo é um adultério espiritual. E Deus, com a destruição do povo, está pedindo o divórcio. O divórcio porque o povo está cometendo adultério. E adultério com o quê? Com um Deus que eles construíram, a saber, um bezerro de ouro, credibilizando esse bezerro como sendo responsável pela libertação do cativeiro egípcio, que eles se encontraram por cerca de 400 anos ou mais. Tendo isso em vista, Deus foi trocado por um bezerro. Deus foi trocado por um objeto inanimado, que não fala, que não vê, que não expressa emoções, enquanto Deus os amou profundamente. A agressão contra o coração de Deus é muito grande. E note que Deus criou o homem em sua imagem e sua semelhança para que esta imagem e semelhança o adorasse. Então você percebe que a criatura adora o Criador, não porque o Criador precisa, mas porque a criatura se completa com isso. E agora a criatura, ao invés de adorar o seu Criador, movido por uma impaciência por conta de 40 dias que supostamente era de demora, o que essa criatura faz? Ela cria um ser para ser adorado, mas não cria a sua imagem e sua semelhança. Cria algo abaixo da sua imagem e sua semelhança, se rebaixando mais ainda, a imagem de um animal. Então você percebe que aquele animal, ainda por cima, era a figura de uma divindade egípcia, de Hathor e de Apis. Então você percebe que Deus estava simplesmente sendo tratado como lixo do lixo do lixo do lixo. Era uma profunda humilhação o que eles estavam fazendo. Você percebe que eles estão dominados pelas suas paixões e, consequentemente, com a razão absolutamente cega. Então, eles não enxergam uma razão, um equilíbrio, porque a paixão retira o foco do equilíbrio. E é isso que você está percebendo. Dominados pelas paixões pecaminosas, transformaram aquele culto ao bezerro como sendo um verdadeiro carnaval, uma balbúrdia, uma festa egípcia, uma festa pagã, onde rolava todas as coisas, inclusive atos de prostituição. Tendo isso em vista, Deus está sendo tremendamente humilhado. Então ele vai dar uma chance. Quem se arrepender vai ter oportunidade, vai ter expiação, vai ter perdão. Quem não se arrepender vai receber a morte, porque o salário do pecado é a morte. Quem se arrepende, Jesus paga a conta. Quem não se arrepende, a conta é paga pela própria pessoa. E aí, anteriormente, Deus está querendo destruir o povo todo. Moisés intercede: Senhor, é como se o Senhor tivesse tirado o teu povo do Egito e vai ser acusado de ter matado todo o teu povo no meio do deserto e tal, como tendo traído o teu próprio povo. E aí, na verdade, esse espaço que se abre para a intercessão, tudo não passa de um grande momento para que fique evidenciado o futuro ministério de Cristo que está sendo apresentado por intermédio de Moisés. Jesus, o nosso intercessor, mesmo porque lá no santuário a fumaça que subia do incenso, simbolizando a intercessão, era exatamente o papel de Cristo, nosso intercessor. E aí Moisés funciona desenvolvendo esse papel da intercessão, não para mudar a essência de Deus, mas para mudar a direção do ato divino em função da resposta humana. Se houver arrependimento, tem perdão. Se não houver arrependimento, tem morte. E foi isso exatamente o que aconteceu e o que estamos vendo aqui. E aí agora vale a pena refletir quais são os bezerros modernos que nós estamos colocando no lugar que pertence a Deus. Você está se divorciando de Deus por causa do videogame, por causa da pornografia,
por causa de um diploma, por causa de uma faculdade, por causa de um namorado, de uma namorada, você está se divorciando de Deus por causa de dinheiro, enfim. Que tipo de bezerro que você está adotando como Deus? Fica esperto, abre o teu olho, dá mole não, e devora todos esses textos que estão relacionados à idolatria aqui, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, relacionados no conteúdo de hoje. Deus te abençoe, ora comigo, Pai querido. Obrigado por abrir os nossos olhos, nos advertir, em nome de Jesus.